Já pude assistir a nova obra brasileira Carcaça e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Carcaça é uma obra que acompanha a vida de um casal que se mete em confusões na época de pandemia. Eles brigam constantemente, gerando uma série de loucuras que começam a entremear cada vez mais a vida dos mesmos. Será que eles conseguirão passar por essa barreira de loucuras e finalmente chegar a um amor concreto ou não? Carcaça é uma obra interessante. Eu diria que é um filme que ele se tenta muito jogar, né, as questões lynchianas. É um filme que vai tratar muito bem sobre a questão onírica em relação à toxicidade de um casal, principalmente na época de pandemia. Então vamos ter aqui nessa obra um casal que briga constantemente, que se xinga constantemente, que se ataca constantemente com facas e outros utensílios, mas que usa do onírico, ou seja, dos sonhos, para refletir isso. Ou seja, grande parte das cenas do filme não é de fato o que parece ser que está acontecendo. Muitas das cenas são inventadas da cabeça ou da protagonista ou do protagonista, no caso os dois que fazem esse casal, né? Eu acho interessante como o filme trata muito bem a direção e a fotografia dele. É um filme que, de fato, ele tenta se utilizar desse onirismo, né, que está em volta dele, em volta dessa direção, principalmente através dessa fotografia. Tudo é muito bem arquitetado em certas cenas, em certos planos, né, para funcionar esse onirismo. Então temos muito bem o jogo de contraste, luz e sombra, né, que essa história precisa. Afinal, o onírico vai tratar sobre essa luta de bem e mal do indivíduo, né, de certa forma, né, os sonhos tratam sobre essa luta de bem e mal. E aqui nesse filme justamente temos isso, quem são de verdade esses indivíduos, o que eles passam, como é a vida deles, etc., que retratam justamente a sociedade como um todo na época de pandemia. Chega até a ser cômico certas cenas e tragicômico outras. Afinal, é um filme que justamente ao trabalhar essa questão dos sonhos, né, do lúdico, do surreal, ele vai se utilizar de uma linguagem não convencional, né? A direção não é convencional, no sentido que várias cenas têm certos elementos caricatos. Eu diria que as atuações são boas, mas elas são muito caricatas, propositalmente, aliás. Então tudo aqui é muito jogado. Sabe, um personagem do marido é retratado como um opressor constantemente. Você praticamente não sente dó dele. Ele é uma figura muito caricata e maléfica. E a figura da mulher, que constantemente é assombrada por esse marido opressor, também começa a ficar caricata. Tudo nesse filme vira algo surreal, né? Vira algo extremamente cartunesco, né? Os personagens, eles são maus e escrotos um com o outro, simplesmente por nenhum motivo. Na verdade, um motivo tem, né? Esse caos da pandemia que o filme tenta retratar, mas não somente isso, toda a questão do isolamento e a desconfiança de um parceiro no outro. Então, o filme vai brincar com essa desconfiança, com essa questão da pandemia, com vários assuntos que estão envoltos disso. Então, com essas caricaturas, conseguimos acompanhar melhor essa história que trabalha justamente esse jogo de luz e sombras, né? Através dos sonhos, claro. Mesmo crendo que tudo funciona bem na direção, na fotografia, nas atuações até mesmo sendo caricatas elas, eu acho que pela falta de orçamento, o filme justamente tem uma série de limitações em certas cenas que claramente são nítidas, a produção do filme é bem baixa, e isso dá espaço para um roteiro que de fato acaba por ser enfadonho. Não entenda mal, os planos, tudo que é mostrado no filme tem uma beleza visual, é poético de certa forma, mas o conteúdo em si que o filme traduz para o espectador é desinteressante por completo. Porque ao se jogar nessa série de onirismos, né, ou seja, nessa série de sonhos, a mulher sonhando com o marido, que ele pratica abuso com ela, e o marido sonhando a mesma coisa da sua esposa, ao somente se jogar nisso por 1h10, que no caso é o tempo do filme mesmo, o filme, né, o longa, acaba por se perder nessa série de ideias. Ele se joga tanto no onirismo que ele não assume de fato as consequências dessa história. Ele só explora esse casal e
tenta falar alguma coisa subjetiva sobre eles e subjetiva sobre a sociedade, mas não consegue em si. Ele simplesmente escanteia sua narrativa e joga tudo para uma fotografia, para uma direção e até mesmo para uma produção de baixo orçamento. Então, mesmo que tenha uma série de concatenações, ideias boas, né, o filme acaba por não ser tão interessante em si. Ele tem uma proposta que deixa tudo mitigado, né, eu diria. A história em si não é uma história, são divagações de uma ideia de um casal na pandemia, mas não é uma história em si, né? Afinal, ao se jogar tudo no onírico, né, uma série de acontecimentos que se repetem, né, uma série de abusos que se repetem, né, sendo o filme somente isso, eu acho que ele acaba por se deixar levar muito por essas imagens, pela construção das imagens, e esquece de fato mais ou menos o que tenta comentar, porque é um filme que tenta comentar, querendo ou não. É um filme bem político, é um filme que tenta ser politizado, é um filme que tenta ser contextualizado, mas que não consegue. É um filme que acaba por não ser isso justamente por não se jogar a lados, né? Afinal, tudo que acontece nele é irreal, então nada se aplicaria nessa realidade suposta. Acaba por ser um filme que se joga tanto, né, no surrealismo, no onírico, que ele de fato não é nada. Né? Ele se joga tanto nessa trama de abusos, é abuso de um lado, abuso de outro, por 1h10, que de fato uma história em si não é feita, não é erguida, um pensamento não é concretizado. Somente imagens belas, mas que não dizem nada ao final. Então eu acabei por achar Carcaça um filme de fato interessante na maneira como trabalha suas ideias, na sua direção. Eu gosto também, como mesmo com baixo orçamento, né, uma baixa produção, ele tenta fazer algo, né, interessante, mas ele acaba por justamente por uma falta de um roteiro, uma falta de posicionamento, não se firmar tanto em tudo aquilo que se propõe. Acaba por ficar um filme meio perdido em seus pontos principais. Então, para Carcaça, eu vou colocar aqui uma nota 5,5 de 10. Não acho que seja um filme ofensivo de forma alguma, não acho que seja um filme inesquecível. Acho que é um filme que trabalha no linear entre o bom e o ruim. É um filme que acaba por ter várias coisas esquecíveis, por não se firmar em nenhum ponto, não defender uma ideia ou questionar o espectador, mas ele constrói as suas imagens de uma maneira interessante. De fato, a direção, né, a fotografia, acaba trazendo essas ideias do onírico, dos sonhos para a realidade, e acaba por ser interessante essas questões, mas o filme não se posiciona e eu acho que esse é o maior erro. Afinal, esse filme tenta se posicionar constantemente com suas temáticas, mas não consegue, talvez por uma fraqueza da maneira como esse roteiro é mostrado em tela, alguma coisa do tipo. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir um filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!